Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao MovaCast. Eu sou o Thiago Serafim, o host desse programa, o apresentador desse canal. É um prazer ter você comigo nessa jornada. Hoje quero falar sobre os cuidados iniciais pós-reconstrução do ligamento cruzado anterior. Outro dia eu dei uma palestra na reunião científica da SONAF. A SONAF, para quem não sabe o que é a Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva. E na nossa regional de Santa Catarina, eu dei uma palestra sobre o processo de reabilitação mais seguro pensando no retorno ao esporte. E o retorno ao esporte, eu costumo citar que ele começa logo ao primeiro dia, logo na fase inicial de reconstrução do LCA. Porque se na fase inicial a gente não conseguir passar por algumas metas, alguns objetivos, as próximas fases vão ser comprometidas e o retorno ao esporte vai ter que ser postergado ou adiado por algum período. Então essa fase inicial é muito importante. E alguns pontos são importantes para a gente. Primeiro, a gente precisa entender o que ocorre nessa fase inicial. E ontem inclusive, li um estudo sobre os efeitos psicológicos da reconstrução do LCA, especialmente sobre ansiedade e depressão. Nessa fase, nas primeiras 6 semanas, a gente tem um aumento desses sintomas depressivos. Então, a primeira coisa a fazer com o indivíduo pós-reconstrução do LCA é o amparo. É um período onde ele está mais suscetível a questões psicológicas, a eventos. Então, a gente precisa primeiro ter um pouco de empatia com esse indivíduo. Até porque a primeira fase, essa fase inicial, ela é mais complicadinha, ela é mais chata. O indivíduo está com dor, o indivíduo está com o joelho inchado, está com muleta, não está conseguindo fazer todas as atividades do dia sozinho, está dependente de alguém. Então ele precisa de um certo amparo, uma certa empatia de nós profissionais, das pessoas que estão com ele. Inclusive, ficar afirmando que, nossa, é um processo muito difícil, é muito difícil voltar, não sei o que, coisas do tipo, não são coisas interessantes a se falar para esse indivíduo que já está suscetível a sintomas mais depressivos. Quando eu falo sintomas depressivos, eu não falo especificamente de estar com depressão, mas sintomas que estão ligados a ela. Nessa fase inicial, vamos lembrar o que ocorre. Joelho inchado, quadríceps desliga. O quadríceps é aquele músculo da parte da frente, ele desliga. E uma dificuldade grande de flexionar e estender o joelho. A primeira coisa, talvez a coisa mais importante a se fazer nesse período, é não deixar o joelho flexionado. É muito confortável para o indivíduo, pós-cirurgia, deixar uma almofada, deixar um apoio embaixo do joelho quando estiver sentado, quando estiver deitado. Deixar o joelho levemente flexionado. Isso é muito ruim, porque se nessa fase não conquistarmos a extensão dele, vai ser difícil ganhar depois. Então a extensão precisa ser completa até 6, 8 semanas no máximo, porque depois é muito difícil ganhar e cria-se ali um processo de fibrose. Além da extensão, a flexão também é importante. Só que a flexão de forma ativa, aqueles aparelhos como CPM, coisas do tipo, onde o indivíduo faz de forma passiva, na verdade, onde o aparelho faz para ele a flexão, não são tão interessantes. Os estudos mostram que já não há tanta eficácia em relação a eles. É preconizado que se faça realmente de forma ativa, o indivíduo fazendo o movimento de forma ativa. Além de mobilizar, já vai estar ativando os músculos que envolvem a articulação do joelho. E ele precisa contrair a coxa. Para contrair a coxa de forma efetiva, eletroestimulação. Além disso, mobilização dos tecidos em volta. Citei no episódio anterior a importância das terapias manuais, das mobilizações, das manipulações do joelho. Então aqui reforço aquilo que eu citei. É preciso manipular. Para quê? Para a gente permitir um melhor movimento da excursão da patela, para a gente contribuir também para a redução do edema e, consequentemente, conseguimos contrair melhor a coxa. O indivíduo precisa fazer contração de forma voluntária, obviamente, todos os dias. Todos os dias é importante. Então, se ele trata 2 dias na semana, ele precisa, em casa, fazer complemento. Se ele trata 3 dias na semana, ele precisa, em casa, fazer complemento. Então, orientar os exercícios é muito importante para esse indivíduo.
Alguns pacientes vêm de forma online para mim, como uma consulta, como para tirar algumas dúvidas, para seguir uma orientação mais específica, e é o que eu preconizo com eles. Cara, você precisa contrair a coxa, por mais que seja difícil, por mais que você não sinta tanto a contração, o estímulo neural de você pensar na contração já é importante, já é suficiente para depois potencializar melhor. E além disso, né, na fase inicial é importante que a gente comece a descarregar peso de forma precoce. E quando eu falo precoce, não falo que é mais cedo do que deveria. Precoce é um termo um pouco ruim, mas é preciso descarregar peso se não tem comprometimento de outras estruturas, como menisco, né, como reconstrução do canto lateral, canto lateral, onde às vezes a gente precisa segurar um pouco a descarga de peso. Esse indivíduo precisa colocar o pé no chão no dia seguinte da cirurgia. Colocar o pé no chão de forma gradual, de forma que ele consiga até umas 2, 3 semanas estar descarregando totalmente. Isso, é claro, falando só de ligamento cruzado. Se houver lesões associadas, a gente trata de uma forma um pouco diferente. A descarga de peso vai contribuir também para a contração da coxa, consequentemente redução do edema, consequentemente melhora na marcha, consequentemente vai facilitar as próximas fases. A fase inicial que eu digo, ela corresponde de 4, 6, 8 semanas. Né? É preciso passar por essa fase dentro desse mesociclo, lá dentro do macro. A gente vou até fazer um episódio depois sobre uma periodização de ligamento cruzado anterior, que foi algo que eu bati bastante na tecla nessa última palestra. O que acontece na periodização? A gente tem um macrociclo. No caso do LCA vai durar 9, 10, 11, 12 meses. E aí dentro desse macrociclo a gente divide em subfases, né? Os mesociclos que duram meses ou semanas. Então essa primeira fase de 6 a 8 semanas é o primeiro mesociclo do indivíduo, que precisa passar por essa fase para chegar no segundo mesociclo, com um segundo objetivo, correr, equilibrar força, enfim. Posso falar isso em um outro episódio. Uma curiosidade, para quem já ouviu episódios anteriores, o episódio com o Gabriel, eu até citei nessa palestra que eu dei recentemente, foi um relato interessante. Ele me disse o seguinte: Thiago, a coisa que eu mais tinha medo era de quando eu fosse ganhar a flexão, a ADM de joelho, porque me falavam que doía muito. E é realmente uma crença isso, né? Eu brinco que é fisioterapia old school, mas não old school no sentido positivo, old school no sentido retrógrado, porque colocar paciente de barriga para baixo, colocar atleta de barriga para baixo, ficar fazendo flexão forçada não vale a pena e não é necessário, se o indivíduo, obviamente, fizer desde o início a flexão de forma ativa. Então, se isso ocorrer de forma voluntária e de forma natural, a flexão vai sendo ganha de forma mais efetiva. Agora, a extensão, diferente disso, a gente precisa não deixar o joelho em flexão. Isso a gente precisa ter em mente na fase inicial, pós-reconstrução do LCA. Então, se eu pudesse dar 3 dicas, daria a seguinte: não deixe o joelho em flexão, faça a flexão de forma ativa e contraia quadríceps, seja com ou sem eletroestimulação. Com eletroestimulação, obviamente, muito melhor, porque vai potencializar a contração muscular. Bom, pessoal, este foi mais um Overcast. Espero que vocês tenham gostado do programa. Se você está curtindo esse canal, se você está curtindo conteúdo nas plataformas de áudio, não deixe de seguir, não deixe de se inscrever se você estiver no YouTube, e não deixe de mandar para aquele seu amigo que você acha que pode ter conteúdo agregado a ele. Nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau.